amores! Estamos aqui hoje para falar sobre a famosa sopa de letrinhas, que deixa todo mundo pirando sem entender nada aí nos últimos tempos, né? E eu convidei o Marcelo Prachedes, porque eu já vi que ele explica isso super bem para todo mundo. E assim, com uma graça, sabe? Uma leveza que não tem como você não entender. Então eu falei, chega aqui, você vai sentar comigo e vai me explicar sobre tudo isso que estamos falando agora. O que significa o LGBTQIA+. Então, com vocês hoje, eu trouxe esse querido aqui para falar sobre isso. Explica pra gente. Seja bem-vindo novamente aqui. Obrigado, Ellen. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui de novo. Já estou me sentindo em casa, né? Então, eu trouxe até um presente para você aprender sobre a sopa de letrinhas, que é o manual da Aliança Nacional LGBTI+. E a sigla tem várias formas de falar, né? O oficial das empresas no Brasil e da Aliança Nacional é esse, LGBTI+. Mas a maioria das pessoas a gente fala o LGBTQIA+, né? A gente vê muito no Instagram, as empresas falam nas ações comerciais, e eu sempre brinco que é o LGBT queria mais. Queria mais, Queria né, mais. Marcelo? Acho que mais gente, mais letrinhas, sabe? Inclusão. Exatamente, mais inclusão, porque sempre acrescenta uma letrinha. E aí fica todo mundo doido. Eu falei, gente, Marcelo fala que queria mais, então o que tem a mais que isso aqui agora? Tem alguma novidade? Olha, tem muitas novidades. Conta pra gente. Uma das novidades, né, que tem nas letrinhas, que não é tão novidade assim, mas, por exemplo, no Canadá existe o 2S, que seria Two Spirit. Então, são as pessoas que são dois espíritos que existem lá, né? Esse conceito. Isso para mostrar que a sigla ela é mutável, não existe uma forma correta de falar, tá? E cada público, cada nicho vai falar a sigla de uma forma diferente. Entendi. E que isso tem a ver de como hoje as pessoas se enxergam, Marcelo? É uma evolução sobre essa visão das pessoas ou não? A sigla independe disso. Conforme vai descobrindo, vai incluindo. Sabe quando dizem assim que a língua é viva? Do mesmo jeito, a sigla é viva. E ela vai crescendo, ela vai se modificando ao longo do tempo. Então, a ideia, né, lá na década de 80, só existia gay. Então, todo mundo era gay. Homens, mulheres, todo mundo era gay. Aí surgiu a sigla GLS depois, né? Que seria os gays, lésbicas e simpatizantes. Só que se achava que o S dava muito protagonismo ao S e tirava o protagonismo do L e do G, né? Que seriam as pessoas realmente da comunidade. Sim, o S de simpatizantes. Isso. Que as pessoas não eram nem uma coisa, nem gay, nem lésbicas. Eram amigos, eram familiares, eram as pessoas que conviviam com as pessoas da comunidade. Os interagentes. Os interagentes. E aí, mais ou menos aí na época da AIDS, surgiu... Primeiro existiam as pessoas com AIDS e todo mundo achava que era o câncer gay. Né? Então, existia essa ideia de que podia pegar com a saliva, com o toque, de ficar junto, de falar. E todo mundo tinha medo de chegar perto dessas pessoas que tinham HIV e que tinham AIDS, principalmente, né? Sim. E nessa época, a maior fortaleza da comunidade das pessoas que tinham HIV e AIDS foram as lésbicas. Porque as lésbicas eram amigas dos gays que tinham HIV e elas iam lá ajudar. Porque elas disseram assim, eu sei que isso não pega, então eu vou lá ajudar. Eu não tenho medo. Não tenho medo. Elas, por serem amigas dos gays, de repente, elas poderiam ser mais esclarecidas naquele momento. E né? menos medrosas Menos mesmo, de tipo, olha, eu convivo com essa pessoa e nunca peguei, não tem nada a ver, não é um câncer gay. Então, essas mulheres, elas ajudavam os homens nas enfermarias, ajudavam a tomar banho, trocar de roupa, enfim, cuidar e principalmente doar sangue. Porque os homens gays da época precisavam muito de sangue. E aí ficou conhecido como as Blood Sisters, que seriam as irmãs de sangue. Ai, que lindo! E foi aí que o L passou lá pra frente
para dar mais visibilidade às lésbicas. E aí de GLS virou o LGBT. Gente, é verdade. Trocou. Uhum. Gente, essa cartilha eu vou aprender muito. Ó, Eu vai amo. aprender. Ficar inteirada disso. Aí ficou o L de lésbica, gays, Bissexuais, bissexuais. trans, travestis, transgênero, transexuais e intersexo. E aí depois as letras foram se acompanhando, foram chegando e fazendo parte aí da sigla. E aí depois veio o A, né, de assexual, e o P, em algumas pessoas falam que seria o pansexual. Que ainda não tá oficialmente. Como é que tá agora esse P? Porque eu escuto falar, mas ainda não vejo assim muita coisa. Olha, o P é muito controverso. Ele não tá na maioria das manchetes, né? Então, assim, na maioria das vezes que a gente lê a sigla, ele não aparece. Mas tem alguns lugares que colocam sim. E existe, inclusive, um preconceito muito grande da comunidade de dizer assim, ai, são muitas letras, atrapalha as pessoas de entender. E realmente são muitas letras, e essas letras vão aumentar, possivelmente, mas a função delas é justamente de dar essa visibilidade para cada indivíduo da sigla, né? Sim, que se identifique, que se né? identifique. E por isso o mais, porque essa sigla ela não acaba, ela não é Mas é que finita. sempre vai ter mais uma letrinha pra gente aprender. Mais uma letrinha. Muito bom, muito bom. É muito interessante isso. Esse I é de quê? O intersexual. O que é uma pessoa intersexual? Então, na sigla, a gente tem algumas letras que falam sobre identidade de gênero, algumas letras que falam sobre orientação sexual, e o I, ele fala meio que sobre a anatomia da pessoa, né? As pessoas intersexuais, é o que antigamente se chamava de hermafrodita. Então, a pessoa intersexual, ela nasce com a genitália ambígua, né? A gente não consegue identificar a pessoa qual o sexo daquela pessoa só pela genitália. É o que hoje a gente fala de diferenciação do desenvolvimento sexual. Como assim? Já vi sua cara, como Explique, assim? por favor. Cite, comente e explique, né? Dê 3 exemplos. Sou uma pessoa curiosa. Explique, justifique e exemplifique, por favor. Pronto. É mais ou menos assim. Existem 3 sexos. Não no sentido de existirem 3 sexos diferentes, mas no sentido de existe o sexo anatômico, que é o formato da genitália. Então você vai olhar e vai dizer, olha, é um pênis, ou não, é uma vagina. Ou você pode olhar e dizer assim, eu não sei se parece mais com um pênis ou parece mais com uma vagina. Isso anatomicamente falando. Isso anatomicamente falando. Aí a gente pode ter o sexo hormonal, que são as pessoas que produzem os hormônios testosterona ou estrógeno, né, os hormônios femininos ou masculinos, que também a gente fala sobre sexo gonadal, que seria o testículo ou o ovário, e o sexo cromossômico, que é o XX ou XY. Que determina o masculino e o feminino. Exato. Assim. E aí, o mais comum, né, é que a sequência seja sempre linear. Então, XX igual a ovário, que é igual a estrógeno, que é igual a mulher. Ok. XY, que é igual a testículo, que é igual a testosterona, que é igual a homem, certo? Mas nem sempre é tão simples assim. Na prática, tudo muda Na prática, um pouco, tudo né? muda. Porque existe também a nossa mente, né? Tudo isso. Isso. E existe essas diferenças da diferenciação. Como assim, Marcelo? Por exemplo, existem mulheres, certo? Que são XY. Mas, Marcelo, o XY não determina que vai ser homem? Então, o XY, quando a gente está na barriga da mãe, ele determina que você vai produzir testosterona e vai formar o órgão genital masculino e tudo mais. Mas existem pessoas que não têm o receptor da testosterona. Então, o que acontece? Você até produz a testosterona, você é XY, você produz a testosterona, mas o seu organismo não entende. Você não tem receptor para testosterona. Entende que é o quê? Estrógeno? O contrário ou não? Então, acho que é o Caetano que diz que todo mundo nasce mulher. E nós todos nos desenvolvemos como mulheres no corpo da nossa mãe. Bem polêmico isso, né? Poxa, e é interessantíssimo. É um conhecimento pra gente, né? Então, o que faz você ser ou não mulher é o Y. Se tem Y, vai desenvolver para homem. Mas se não tem nada,
Por exemplo, existem pessoas que são X0, que só tem um cromossomo sexual, que é o X, e não tem nem o outro X e nem o Y. Elas se desenvolvem como do sexo feminino. Então, se você tem o Y, mas ele não está funcionando, você também vai se desenvolver como do sexo feminino. Olha. Mesmo você sendo XX, ou mesmo você sendo XY. XY. Você não vai ser homem. Né? Não vai desenvolver o sexo masculino. Vai desenvolver a mulher. Exatamente. Gente, o Y faz uma diferença. E o Y é babado. Babado. Gostei, gente. Gente, vocês estão entendendo, né? O negócio é extenso, porém é explicativo. É isso aí. Né? Demais. Porque tem um porquê. O negócio não caiu, assim, foi criado. Não, a sopa de letrinhas tem um fundamento. Motivo. Exato. Exato. E qual a diferença, Marcelo, assim, de sexo e gênero? É mais ou menos isso que você falou? Tem alguma coisa a mais? É mais ou menos isso. Então, quando a gente fala em sexo, a gente fala sobre a biologia da pessoa. Sim. Tá? E aí o sexo pode ser masculino, feminino ou intersexo. Quando a gente fala sobre gênero, a gente fala sobre a identidade da pessoa, como a pessoa se identifica. E aí vem as pessoas transgênero, né? Que são as pessoas que não se identificam com o sexo ao qual elas foram designadas no nascimento, né? Então alguém diz pra você, ó, você é homem, você é do sexo masculino. E essa pessoa, ela não se sente desse sexo, né? Ela se identifica com alguma outra coisa. Quando a gente fala de transgênero, a gente fala que é um termo guarda-chuva, porque dentro de transgênero vão ter as pessoas que se identificam como mulher trans ou homem trans, que seria aquela coisa binária, né, dividido em dois, ou as pessoas que não se identificam nessa lógica binária e que são as pessoas fluidas, o gênero fluido, ou as pessoas são agênero, então... Tipo, não se identifica com nenhum gênero. Exatamente. Agênero. Não me identifico com nem homem, nem mulher. Ou então gênero não binário, né? O que é o gênero não binário? Exatamente. Boa. Isso. É uma pessoa que ela não se identifica completamente nem com o gênero masculino, nem com o gênero feminino. E o binário são com os dois? O binário é com um dos dois. Entendi. Entendeu? Para uma curiosidade, foi feita uma pesquisa no Brasil. Eu te falei dessa pesquisa no podcast passado, mas a gente vai repetir, porque essa pesquisa é maravilhosa. Pesquisa vale a pena. Essa pesquisa vale a pena. E a prevalência, né, o número de pessoas que são transgênero, né, ou gênero não binário, é de 2% da população. Então, sim, lembra? Lembrei. Que as pessoas transgêneros é mais ou menos 0,7%, né? E as pessoas não binárias é mais ou menos 1,2%, 1,3%. Nossa, muita gente aí, né? Muita gente. Pra se identificar ainda. E qual a diferença hoje? Porque a gente fala muito assim, é um gay heteronormativo, né? Padrão heteronormativo. Então, eu queria saber assim, o que é a heteronormatividade e cisgênero? Tá. Então, vamos começar pelo cisgênero. Tá. Cisgênero são as pessoas que se identificam com o gênero que foi atribuído para elas ao nascimento. Então, são as pessoas que nasceram no sexo masculino e se identificam como homens. Então, elas são cisgênero. Todo o resto é transgênero. Então, transgêneros são as pessoas que não se identificam com aquele sexo do nascimento. Entendi. E dentro de transgênero tá não binários e as pessoas, mulher trans, homem trans, as travestis. Tá? Tipo, se eu sou hoje uma mulher e não me identifico com o sexo feminino, eu não sou cisgênero. Isso. Eu sou do T. Do T. Eu pertenço ao T, que são os trans. Os trans. Nossa. Exato. E heteronormatividade é você seguir o padrão, né, normativa hetero, que seria aquela pessoa que é cisgênero, aquele padrão da cisgeneridade, né? Sim. Que o pessoal chama que é o sistema com C, né? Que é essa coisa do sistema heteronormativo, que é uma coisa meio quadrada, assim. Então, homens fazem isso, mulheres fazem aquilo. Sim, aquela coisa mais azul antiga, e rosa. né? Mais padronizada. Exato. Que hoje está se quebrando totalmente, né? Graças a Deus, né? Graças a Deus. Hoje em dia eu tava... Os meninos estão de cropped, pintando as unhas. E cada um faz o que quiser, entendeu? Se sentindo como se enxerga de verdade, né? Exato. Vivendo como se enxerga de verdade. Esses dias eu tava falando com a filha do meu primo e aí a gente falou assim, o que você quer? Ela, não, eu quero azul.
E aí, para quem é mais antigo e vê aquilo, é diferente, né? É diferente. Porque a gente foi criado lá atrás com essa divisa, né? Eu tenho uma amiga que vai ter filho, ela falou, ó, lembrancinha não precisa ser rosa porque vai ser menina. Vai ser Ariel, Vai né? ser Vai ser Ariel. menino ou Vai ser menina. menino ou menina. Isso é incrível. Tem uma Amei. amiga minha na faculdade que uma vez perguntaram pra ela, a gente tá falando sobre alguma coisa sobre sexo e alguma coisa sobre meninos e meninas. E aí a professora perguntou assim, mas por você, por exemplo, você quer ter um menino ou menina? Aí ela olhou assim pra professora e falou assim, eu quero que seja feliz. Óbvio. Sabe? Eu Tanto quero faz. menine. Menine. Porque aí escolhe depois, É entendeu? isso. Se quer menina, menina, eu quero menine. Menine. Tá certo. Amei! Que mais? Cara, primeiro, obrigada, né? Assim, pra finalizar tudo, quero agradecer, porque não deu tempo, o doutor Marcelo Prachedes falando das siglinhas, porque ele gravou um post falando comigo sobre a população trans, que ficou incrível, né? E agora veio falar da sopa. E pra finalizar, né, primeiro, terminando, muito obrigada, vai ser guardado com muito Prazer, carinho. Eu vou prazer. ler, porque eu também Sim. preciso me inteirar desse assunto. Amiga, Então e tá. eu sempre leio também, eu sempre tô lá, aí, ó, folheando aqui, ó, eu Sempre tem preciso uma ver colinha. isso aqui. Então, só pra gente recapitular, Agora eu quero finalizar você recapitulando todas essas todas letrinhas as para vocês letras. aprenderem Vamos de uma fazer vez por todas. ditado, hein? Ditado. Você que tá em Ditado. casa, anota aí como que é cada letra. Boa. Então, L de lésbicas, Ok. G de gays, o T de transexuais, travestis e transgênero, né? E inclui também as pessoas não binárias dentro do T. O Ok. Q de queer, que vem lá na teoria queer, que foi que começou lá na Califórnia, e que fala das pessoas que não se identificam com essa ideia de gênero, e aí tá incluso, por exemplo, as drag queens, os drag kings, né? Então, o I, que é o intersexual, que foi o que a gente falou. O A, que é o assexual, que não deu tempo de a gente falar, são as pessoas que não se identificam, aliás, que não têm interesse por sexo. Então é diferente Não tem de. vontade. Não Ela tem tem um vontade. sexo, ela nasceu Isso. masculino ou feminino, mas ela não tem interesse por nenhum sexo. É isso? Mais ou menos. É uma orientação sexual. Sabe, igual que tem gay e lésbica? Tem as pessoas assexuais, que elas não se interessam por sexo. Ah, sim. Pra elas Independente não se é importam. homem, se é mulher. E elas podem até ter uma relação afetiva ou uma relação romântica, mas sexo não é uma coisa importante. Não é uma Olha coisa que tão legal. significativa. Emocional, né? Apenas. Exato, Sexo não é importante. exato. Então, pra gente que Coloca acha que a o sexo caixinha. é importante em primeiro lugar, existem pessoas que não é desse time, não são desse time. Exatamente. Elas são assim, eu prefiro ter uma relação afetiva, maravilhosa, que me completa e não fazer sexo. E tá tudo bem, tá? E tem as pessoas às vezes falam assim: ah, mas a pessoa é assexual, mas tem sexo. Mas não tem gay que tem sexo com mulher e lésbica que tem sexo com homem. Sim. Então, às vezes, as pessoas têm sexo não porque elas tenham vontade, mas porque é uma questão social ou, enfim, outras questões que levam a pessoa a ter sexo. Sim. Mas o assexual é isso, essa pessoa que não tem Sente esse vontade. desejo pelo sexo. Maravilhoso. E o P, para terminar, Para terminar, o queria mais. Eu queria O mais. mais de P. Vai o lá. P, que é o pansexual. E a primeira vez que eu ouvi sobre pansexual, falaram, eu achei que era assim, é porque gosta de tudo, Eu inclusive também, de eu ia até árvore. falar isso. Inclusive de árvore, eu amo árvore. Mas não é isso, hein, Inclusive gente? de O P de pansexual são as pessoas que não ligam para a identidade de gênero. Então, Eu achava não que era que tinha relação sexual com todo mundo. Com Com- todo gênero, assim. com todo todos os gêneros. Então, diferente do bissexual, que sente atração por homens e mulheres, o pansexual sente atração por pessoas. Gosta de gente. Gosta de gente. Tá super agora em alta agora Tá o pessoal super em falar. alta. Gosta de quê? Antigamente eu gosto de pessoas, agora eu gosto de gente. É isso. Né? E o mais é para não terminar mais. Hum. As letrinhas seguem por aí. Ai. Ai, amei! Gente, aprendi muito aqui. Que bom, Obrigada. que bom. Que eu adoro essa explicação e eu nunca consigo gravar. Agora, presencialmente, eu vou conseguir. Perfeito. Eu vou colocar no meu Instagram também. Vamos colocar em Coloca. todas as nossas mídias para as pessoas entenderem Isso, e como que, parar. como que é essa sopa de letrinhas, que é uma sopa maravilhosa. Exato. Aí agora vocês vão falar assim: eu vou explicar pra vocês, porque eu vi no podcast o Marcelo explicando pra Ellen, que a Ellen também não sabia tudo. E eu trouxe aqui pra todo mundo aprender junto, né? E eu também não sei tudo, hein? A gente vai aprendendo por aí. É sobre. Então, gente, vamos ficar por aqui esperando o
LGBTQI, mais o que vem por aí pra gente continuar depois. Amor, obrigada. Amei, Muito foi obrigado. sensacional. Deu uma aula de LGBTQIA+, essa sopa de letrinhas. E qualquer Amei. dúvida, a gente tá por aí. Obrigada. Sempre. Amo. Beijo. Beijo. Tchau, tchau. E a gente fica por aqui. Até a próxima.